Meus amigos queridos do canal Arquitetura e Série, é sempre muito bom estarmos juntos aqui, falando um pouco mais sobre arquitetura e engenharia e trazendo assuntos que são relevantes para a arquitetura e engenharia, para os projetos, para os profissionais que trabalham nessa área. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso canal o nosso amigo Eduardo Monteiro. Eduardo, seja muito bem-vindo. Hoje você está na Exterma, não é isso mesmo? Exatamente. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí da vida, de negócios, né? De tudo um pouco que vocês quiserem. Oi, Eduardo, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite aí. É sempre muito bom trazer amigos aqui, pessoas que são relevantes aí para o cenário da arquitetura e engenharia. E a gente gosta de bater um papo sobre tudo aquilo que envolve, né? Hoje a arquitetura e engenharia tem feito grandes intervenções que são excelentes para o cenário aqui mesmo no Brasil, mundial, né? A gente tem observado que os arquitetos estão com a criatividade voando no mundo inteiro, né? Você concorda? Criatividade já é uma coisa, uma característica de arquiteto, né? Se o arquiteto ainda é brasileiro, brincadeira, né? Exatamente. O brasileiro também já é criativo, né? Por natureza. Por né? natureza, exatamente. O arquiteto, o brasileiro, eu concordo com você. E mundial também, eu vejo muitos projetos aí de uma importância muito grande, né? Projetos maravilhosos que as pessoas têm feito. A tecnologia tem ajudado também para que esses profissionais da área estejam cada vez mais evoluindo, né, dentro desse mercado. Eduardo, é muito bom a gente estar aqui junto hoje e conhecendo um pouco da sua história. Eu sei que você já trabalhou com grandes marcas, né? Por exemplo, Giroflex, Forma, e eu sei que você gosta aí de atuar no mercado com marcas que que têm uma qualidade diferenciada, não é verdade? Isso. Para começar aí, né, a linha temporal, né, da minha experiência, meu pai veio para Brasília para ser o gerente da primeira loja Riachuelo de Brasília, a loja 01, na Asa Sul. Já havia uma lá no Núcleo Bandeirante, mas a 01 foi na Asa Sul. Então, o meu pai é do comércio, né? Foi gerente de loja há muitos anos, depois abriu a primeira loja de tecidos finos de Brasília, talvez alguns possam vir a se lembrar, a Pauliceia Tecidos. Então eu fui criado dentro de uma loja, vendo meu pai atender cliente, né? E comecei lá vendendo tecidos, acompanhando a lida comercial, de receber as pessoas, de ser proativo, de ser atencioso e saber, né, das tendências, né? Via muita revista de moda, né? E a coisa começou por aí. Minha mãe um dia foi comprar uma cortina lá na Riachuelo e, segundo meu pai, voltava muito para reclamar da cortina. Ele entendeu, né, que tinha algo mais ali, e ali começou a minha história, né? Então eu já trabalhei, né, com vendas, já trabalhei com tecidos. Depois minha mãe abriu uma parte da loja, pasmem, roupa íntima, meia calça, e era numa quadra de militares, e a gente pensa assim que que a mulher de militar é tão tradicional que não aceita ser atendida por um jovem, né, 16, 17 anos na época, e eu vendia com todo respeito, as mulheres também aceitavam o atendimento com muita naturalidade, né? E isso fui aprendendo a lidar, como vender. Então já vendi tecido, já vendi meia calça, roupa íntima, já vendi aquele serviço que alguns devem lembrar de cheque, né? Para você ligava lá e conferia se o cheque tinha sim, fundos, é verdade. Né? Depois eu fui e trabalhei em lojas de shopping, né? Eu trabalhei numa loja chamada Pé do Atleta, depois trabalhei numa loja de esporte, chamava Esporte, lá no Conjunto Nacional, né? Ralando, aquele negócio, ficar olhando para a porta da loja, né? E aí um dia eu fiquei angustiado. Poxa, ficar olhando para a porta de loja, né? Eu prefiro ir para a rua, prefiro, né, fazer meus clientes todos são meus, né? Não tem que ficar esperando, né? Esse cliente está entrando agora do vendedor 1, do vendedor 2, aquilo me angustiava muito. E aí eu fui para a rua e
logo me chamaram, me fizeram um convite e falaram da Giroflex, da forma. Eu falei, vender mobiliário, cadeira. Eu falei, que coisa de vender cadeira? Coisa interessante, né? Eu não imaginava, né, que mundo estava se abrindo ali para mim, né? A Giroflex forma, né? Foi uma empresa pioneira no país. Durante 10 anos só a Giroflex produzia cadeiras giratórias no país. E era um produto muito forte, né? Muito bruto. Exatamente. Eu chego a dizer, brincando, que era para 2 vidas humanas, né? Não era para uma só, não. E além de ter uma tecnologia muito apurada para a época, né? Eles já vieram com o know-how da Suíça, né? Os irmãos suíços-alemães, né? Montaram a empresa já com know-how de ponta, né? Exato. Então a empresa foi líder do começo ao fim, quando veio a fechar durante a Copa do Mundo em 2014. Então eu trabalhei 18 anos com a Giroflex, fiquei muito, entre aspas, mal acostumado com qualidade. Qualidade, né? exatamente. A gente entrega e é uma alegria, a gente diz, pode virar as costas, que é tranquila, satisfação garantida, né? Exatamente. A Giroflex hoje ainda existe no mercado, não aqui no Brasil, mas... Ela existe, mas no Brasil, né, não como Giroflex, até onde eu sei. Né, até onde eu sei, nem pode usar mais, né, esse nome, parece que o direito de uso do nome está com outras pessoas, tal, mas você consegue sim fabricar algo, né, pessoas que fabricam algo daquela época, né, com consentimento aí do pessoal lá da Suíça e tal, mas muito pequeno, né, no mercado hoje praticamente não se ouve falar, né? Entendi. E como é que foi essa mudança, assim? Porque, obviamente, a gente, quando trabalha num determinado ramo, a nossa mentalidade ela está condicionada e restrita àquele ambiente em que a gente trabalha. A partir do momento que, como você mesmo falou, expandiu a sua mente, ela não volta mais para o mesmo lugar, como diz Albert Einstein, eu acho que, se eu não me engano. Tá, posso estar cometendo um sacrilégio aqui de falar de outra pessoa, mas eu acho que é ele mesmo. Nada que atribui a Einstein né? Sou errado. Errado, exatamente. É um gênio mesmo. É só não falar a frase para atribuir a frase para outra pessoa. Mas no caso, depois você não conseguiu mais voltar para trabalhar com loja. Por quê? Exatamente porque o seu mundo expandiu em cima disso, né? Quando a Giroflex fechou, nós tivemos que enfrentar já uma realidade bem diferente, né? Eu passei a trabalhar com outra marca, né? E nessa outra marca não era esquema de exclusividade, representação, tinha outros players na cidade que a gente tinha que respeitar e conviver, e eu não estava acostumado com isso, né? Foram 18 anos trabalhando com exclusividade e tal, então isso já, né, foi difícil, mas abre, né, a cabeça, né? Exato. A gente passa a trabalhar, enxergar outro modo de trabalhar, e aí depois de mais 4 anos trabalhando dessa forma, eu me lembrei de uma máxima uma vez que eu também não sei, não vou atribuir ao Einstein, mas eu acho que, eu não sei dizer quem falou, mas o vendedor vende o que quiser, né? Exatamente. Eu olhei para trás e vi que eu já tinha vendido, né? Então, já tinha passado por aquele... Pensei, vou vivenciar outra coisa, vender outro tipo de produto, vou continuar em vendas, mas vou experimentar outro produto, né? Eduardo, a gente é de uma época em que, hoje em dia, por exemplo, a grande maioria das empresas, né, que trabalham em qualquer ramo, seja ela em qualquer atividade, pelo menos eu percebo assim, muitas delas ainda não precisa mais ter uma questão de fazer, por exemplo, cursos presenciais, por exemplo. Eu me lembro que a gente é de uma época que a gente tinha que ir lá na indústria, ficar lá tanto tempo, né? Como que era cada pecinha sendo encaixada. A gente tinha que ir em loco, né? No chão de fábrica. No chão de fábrica, produto, exatamente. Né? Na hora de vender o produto, a gente praticamente tinha uma imagem explodida dele na nossa cabeça, né? Exatamente, é isso. Incrível. A gente conseguia desmontar uma base de uma cadeira. Né? Antes de ver no AutoCAD, a gente já tinha a imagem do produto explodido na nossa mente, né? Exatamente. E a gente falava daquilo, né, com muita propriedade, né? Para vender coisa, né, que tem um valor agregado, realmente você tem que, né, fazer cursos e mais cursos. O que falar, né? A forma de falar, né? A hora certa de falar, realmente é uma escola, né? Exatamente. Como que no caso eu me lembro de uma cadeira que tinha na Giroflex, a Politrop, como que era feito a estrutura dela, né? Concha, né? A concha. A estrutura do assento e encosto. Exatamente. Fibra de vidro, resina de poliéster reforçada com fibra de vidro. Nossa. Era uma cadeira que era um escudo, né? Aquela ali, se eu
Começasse um tiroteio dentro do órgão, só o cara se esconder atrás da cadeira. Até hoje eu adentro, né, muito órgãos públicos em Brasília e vejo muito daquelas cadeiras. Tem cadeira dessa no patrimônio de muito órgão público ainda. Viu? Com certeza, ainda tem. Eu fico saudosista. É isso mesmo. Não, a Giroflex era realmente uma marca excelente, né? Todo mundo achava interessante. Uma coisa para durar e que fosse saudável para o seu corpo. Exato. Que vinha na mente. Exatamente. Né? Lógico, existiam e existem, né? Muitas outras empresas, né, boas, tão boas quanto, mas é aquele negócio, o pioneiro é o pioneiro. Né? O mercado mudou um pouco a partir do momento que a Giroflex saiu do mercado, mas ele deu uma mudada. Ela era o teto. Né? A partir daquele jeito de trabalhar da Giroflex, a partir daqueles preços da Giroflex, se constituíam os demais. Né? Você fazia o seu preço, você fazia o seu projeto, o concorrente pensava num produto, né, com aquilo. Se uma Giroflex custa tanto, eu tenho que fazer um produto aqui embaixo, ou se for mais, pelo menos tem que ter muita coisa a mais a oferecer. Né? Então, ela era né, o que eu chamo de teto. Exato. E quando ela saiu, eu imagino que o pessoal sofreu bastante, né? Porque você muda o teto para um outro teto. Isso, abaixa, e você tem que trabalhar de uma outra forma. Eu acho que todo mundo teve que se redescobrir. Eu acho que eu tenho certeza que todos os concorrentes que ficaram aí tiveram que se redescobrir para continuar, né? Isso, a gente está falando de qualidade, né? De qualidade ao longo da sua vivência nessa área de vendas, você escolheu sempre trabalhar com produtos de qualidade. O outro ponto também interessante, né, da sua carreira assim, foi a questão o fato de você começar a trabalhar com órgãos públicos, né? Como é que era lidar assim em fazer a venda para órgão público? Era um pouco diferente, né? Essa foi a novidade quando eu comecei a trabalhar com isso, né? O chefe, né, a primeira coisa que ele falou para mim foi: a primeira coisa que você vai aprender olhou para trás, a andar rápido. E eu lá atrás, uns 10 passos para trás. Então, tudo tem que ser muito rápido, né, no órgão público. Por incrível que pareça, o pessoal acha que as coisas são lentas numa certa, né, perspectiva, mas você tem que ser sempre muito rápido. Né? Né, o pessoal te pede, você tem que estar lá atendendo, porque um processo pode demorar anos para abrir, mas quando abre, de repente ele dá uma acelerada e você tem que estar à disposição, você tem que estar com a informação certa, na hora certa. Exatamente. E por ser licitação, né, não tem um conjunto, como se diz, regra em cima de regra e mais regra, então você tem que ter sabedoria para você transitar, né, e passar aquilo que você quer, né, e não mais do que você quer. Exatamente, tem que chegar num ponto onde tanto você quanto o cliente fique satisfeito, né? Isso. Exatamente. E pelo lado do órgão público, né, eu sempre digo que é muito mais fácil vender para o governo do que comprar para ele, né? Então, os servidores, os funcionários públicos também, para tocar um processo de licitação, sem dúvida. Eles são quase que heróis, porque é muito difícil. É difícil. É muita regra. Muita regra. E eles têm que estar andando ali em cima daquela regra, né? Naquela linha, né? Você tem que ser eficiente, mas você também tem que ser, né, tá atendendo às leis e tem que estar comprando coisa boa. Né? Isso, então, exatamente. Então eu digo assim que... É porque a coisa boa, né, de qualidade, ela faz com que o dinheiro, o público, seja valorizado, né? Isso, né? O mais importante na relação é o erário, né? Exato. A marca tal vai passar, o vendedor tal vai passar, né? Mas o órgão público vai estar aí daqui 20, 10, né? 30 anos, então eles têm que estar sempre comprando uma coisa boa, né? E para comprar coisa boa, você tem que mirar coisa boa, né? Isso. Se você vai mirando coisa boa, muitas das vezes acaba comprando coisa mais ou menos. Se você especifica mais ou menos, na maioria das vezes você vai comprar coisa ruim. Coisa ruim, então, o dilema é esse. Você tem que estar mirando no que é bom, ao mesmo tempo preocupado com a participação, quanto mais empresas, melhor, né? Mas você não pode baixar daquele nível de qualidade, porque, né, o erário merece. Né? Exatamente. Exatamente. E assim, são alguns cuidados, né, que quem trabalha nesse ramo precisa ter, né? Por exemplo, tanto a parte que compra quanto a parte que vende, né? Eu costumo dizer que a licitação, a compra para o órgão público, ela começa lá na especificação, lá atrás, né, do produto.
Então essa pessoa ela tem que ter, ela tem uma responsabilidade, um nível de responsabilidade muito grande, né? Esse é o ponto importante, né? Quando você quer, né, a coisa boa, então você tem que consultar, né, empresas boas, e aí você, né, vai no histórico, né? Aí que tem peso, né? Exatamente. Quem é que fez primeiro, quem é que está fazendo melhor, né? Quem é que faz, né, a coisa bem feita, quais são as opções, né? E aí você trabalhar em cima disso, né? Isso. Então, se você mira coisa boa, você tem chance de comprar coisa boa, mas se já começar olhando para o médio, exatamente. Não E dá certo. incrível como que dessa época, como que a lei de licitações ela veio evoluindo, né? Antes a lei 8.666, depois a 14.133 que foi de pregão, né? E como que a coisa evoluiu bem, né? Porque você imagina o seguinte, é uma lei que hoje tanto o órgão público quanto quem está vendendo tem muito pouco contato. É sempre virtual e ponto. Você me fez lembrar agora quando veio, né, essa questão do pregão, né? A gente estava acostumado lá, né, todo mundo pessoalmente, aí veio a questão do pregão, e no pregão é um leilão, né? Você tem que ir dando desconto no seu produto, né? E a primeira licitação que ocorreu foi cabeamento lá na Anatel. E nós fomos lá só para conhecer essa modalidade nova, né? Uhum. E o auditório da Anatel cheio pra caramba, e a licitação rolando. Eu falei, preço aqui, preço ali, eu sou fulano de tal, baixa meu preço para tanto. Você tinha que falar no microfone. Eu lembro, exatamente. Você falava no microfone, dava o nome da empresa, tal, uma coisa bem formal, né? E tinha que desclassificar a pessoa na hora lá também, não, tô desclassificando. Na primeira licitação que eu assisti, nessa modalidade, aí teve lá o vencedor, aí o pregoeiro falou assim, então vamos... Rubens Portugal Bacelar. Lembro dele, lembro. Né? Um abraço pro Rubens, se ele chegar a ver esse vídeo, né? E aí chamou lá, não, primeiro colocado a empresa tal, vou abrir a habilitação tal. E o licitante estava com o microfone ainda na mão, né? E ligado, né? E quando o pregoeiro abriu e viu que estava faltando documento, falou, empresa tal, inabilitada, né? E ele virou pro lado para a secretária, ó, que estava acompanhando, a gerente dele, sei lá, e não lembrando que o microfone estava ligado, ele falou, você está demitido. Eu falei, pô, essa modalidade é crente. Essa modalidade é crente, né, Eduardo? Mas foi uma novidade muito importante, é um jeito de trabalhar interessante, né? Porque se você jogava seu preço ali, às vezes você ficava, pô, fiquei abaixo por causa de 1%, né? Então deu a oportunidade do licitante estar brigando, abaixando, né? E eu acho isso válido e de novo o erário saiu ganhando. Saiu ganhando, exatamente. Saiu ganhando. Depois disso, você trabalhou 14 anos, você falou, né? Dentro dessa área de imobiliário, trabalhando com empresas de ponta aí. E depois 18 anos no total, né? Ah, sim, 14, depois com uma marca e depois 4 mais. Giroflex, né? E depois mais 4, 18 só com Giroflex, mais 4 anos com outra empresa, a Flexform, né? E foram 22 anos. 22 anos nessa área. Muita coisa. E aí como você começou a pensar, ter um pensamento mais independente assim, você começou a falar, não, eu consigo trabalhar em outro ramo, e você migrou para trabalhar para ser revendedor da Hunter Douglas, né, que é com a Sterman, não é isso? Eu primeiro quis ficar um ano sabático, né, eu nunca tirei, e até então, né, não tinha tirado 30 dias de férias na minha vida, né? O máximo que eu tirei foram 23 dias. Então eu falei, bom, vou tirar um ano, pelo menos, né, metade do ano sabático, né, descansar, clarear a mente, fazer algum curso, né? E não consegui ficar só 3 meses. O pessoal da Sterman, né, na ocasião o Caio, o proprietário, também tem a Regina, mas o Caio me chamava, né? Me chamou no primeiro mês, no segundo, eu falei, não, cara, quero descansar, não quero mexer com isso não. Esse ano eu tirei para descansar. Eu falei, não, vem trabalhar com a gente, né? Eu trabalho com produto arquitetônico. Pô, que produto arquitetônico? Quer saber mais que produto arquitetônico? Você quer ir pronto? Não, Eduardo, vem, é tudo meio diferente. Foi, tá bom, cara, amigo, né? Eu vou, né? Mas se eu não gostar, eu não vou ficar não, hein? Já deixei logo, né? Mas né, 3 meses me chamaram, eu aceitei, vamos trabalhar. E gostei demais, né? Como é importante você dar uma
uma mexida na cachola, né? É verdade. Agora, uma coisa não mudou. 2 coisas não mudaram. Eu continuo lidando com licitação. Eu gosto, né? Gosto de ler, editar, eu gosto de escrever. E a questão do produto, né? A Giroflex é uma baita de uma empresa, ainda é a nível mundial, né? E a Hunter Douglas também é dali para cima, né? São 170 empresas em mais de 100 países, 17 mil funcionários. Né? Recentemente, inclusive, foi parcialmente vendida, né? Vocês sabem, no final do ano passado, venderam 75% dela, eu acho que eu não estou enganado, para aquele grupo, né, o 3G Capital, né? Paulo Leme, né, e companhia, Entendi. por 7,1 bilhão de dólares. Ela é uma empresa brasileira ou não? Não, multinacional. Multinacional. No Brasil ela tem 50 e poucos anos, 53 anos, eu acho. E mundial ela tem 103, 104 anos também. É uma empresa muito grande, muito, né, pioneira. A Hunter Douglas foi a que primeiro dominou aquela questão da persiana de alumínio que a gente conhece, né, dos escritórios antigos, né, de fazer aquela lâmina, né, dobrável, né, e transformar aquilo numa persiana. Né. A história da persiana é muito antiga, né, séculos atrás, mas essa persiana, como a gente conhece, a pioneira foi a Hunter Douglas, que dominou, né, essa tecnologia, e daí começou a fazer persianas e também mexer com outros produtos. Né. A Hunter Douglas trabalha com forros, quer seja mineral, quer seja de alumínio, quer seja de madeira, brises, né, esses brises que a gente vê aí por volta dos prédios, né, por volta da esplanada dos ministérios, né, Pátio Brasil, aquele que você vê lá no estádio do Palmeiras, Allianz Parque, aqueles brises ali, Hunter Douglas. Então, ela é líder nesses segmentos todos, além também de piso elevado. Né? Então, Entendi. Revestimento interno, externo, brise, persiana, piso elevado. Ela tem uma gama muito grande de produtos. Né? Entendi. Realmente é como a gente vem falando, né? Quando a gente acostuma trabalhar com produtos de ponta, é difícil a gente sair daquele produto e trabalhar com outros produtos que não são tão de ponta assim, né? Entendeu? Claro que a gente, para vencer o mercado, inclusive desenvolver trabalho, a gente, em alguma situação ou outra, a gente vai trabalhar, mas a gente procura trabalhar com o melhor, né? Eu ia até te perguntar exatamente isso, sobre a questão dos produtos que a Hunter Douglas trabalha, e a Sterma trabalha com todos os produtos que a Hunter Douglas trabalha. Isso, inclusive dentro da empresa, né, produto arquitetônico, brises, forros, né, piso elevado é uma unidade, e a parte de persianas, né, windows covering, é outra, completamente diferente. Mas, né, isso foi uma coisa que o Caio inovou dentro da Sterma, que ele quis trabalhar com as duas coisas, né, e realmente são coisas bem diferentes, né, mas ele insistiu, ele entre aspas, brigou para conquistar isso, e a Sterma foi, né, uma das primeiras lojas, a primeira loja que no Brasil lidar com os dois produtos, as duas linhas da Hunter Douglas, né? Entendi. Então, né, ele tem as duas unidades dentro, a gente trabalha as duas coisas. E a parte que né, talvez pela questão de licitação, a parte que mais, né, se vende por licitação é a parte das cortinas e persianas, né? Então eu fui mais para esse lado, mas também tenho participações, né, na parte de produto arquitetônico. Né? São muitos produtos, né? É uma gama. Um leque grande, né? E a Hunter Douglas, ela é líder, né? Ela incentiva e cria, né, muitos produtos, pesquisa, né? Então é líder mundial. Entendi. Então, na realidade, você deixou apenas de trabalhar com um material e modificou, foi trabalhar com outro material, mas dentro do mesmo ramo, né? Isso, eu consegui, né, mudar completamente, né, de produto, mas mantive aquela área de atuação no cliente final, né, e abriu a cabeça, né, o seu jeito de você vender, né, tem mais, né, a ver com medidas, tem que ter muito cuidado na instalação, né. Antigamente, para você montar uma cadeira é uma coisa, né, para você já entrega ela pronta. O máximo que você tem que fazer é montar uma mesa. Né? Se ela não cabe assim, ela cabe assada, né? Mas persiana não. A medida tem que ser certinho, milimétrica, certinha, né? Para você, na hora de instalar, não ter que, né, dar retrabalho. Né? Isso, exatamente. E persiana dá até para cortar, viu? Mas ela não cresce, não. Se tiver...
Se dá pra você puxar ela, vai ela ficar na medida. É melhor que ela esteja maior do que do que o espaço lá, né? Quais assim, na sua... hoje, na sua vida, você já está há quanto tempo trabalhando com persiana? Fez 4 anos. 4 anos. Passa rápido demais. Passa, né? É verdade. 4 anos. E dentro desse ramo agora, quais são assim algumas características que você consegue identificar e passar para as pessoas que vão assistir a esse bate-papo aqui, as características de uma boa cortina, de um bom produto assim que você consegue? Bom, a persiana ela está ali para regular a questão da temperatura e a questão da claridade, né? Com isso, quando eu falo claridade, vem a questão da transparência visual, da transmissão visual, né? Então, às vezes você pode ter uma janela aqui que do outro lado tem um paredão, ou tem lá um muro que não fica bonito, às vezes você nem faz questão de ver. Então você usa uma tela, né, um pouco mais fechada, que você não quer ter aquela visão. Mas muitas das vezes, né, as pessoas pagam, né, e investem para ter uma boa vista, quer que seja cliente corporativo ou cliente residencial, né? Então você tem, né, o produto, a expertise da Hunter Douglas é justamente essa, desenvolver produtos que fazem, né, a calibragem, né, equilibram essa questão do calor, né, tem que, né, ter a reflexão, né, do calor, expulsar calor, né, deixar entrar, e a questão do visual, né, você tem que apreciar. Se você tem uma paisagem, você tem que ser capaz de admirar onde você está. Quando você tem, inclusive, um problema você está ali pensativo para resolver um problema do trabalho, né? Você tem que dar uma solução. Quando você busca o horizonte, parece que, né, a mente se abre, né, e você consegue enxergar. Então facilita. Então tem tudo a ver com a questão da ergonomia, né? Quer seja um ambiente de trabalho, quer seja uma economia, se é que eu posso chamar assim, de mental. Então daí o produto e daí o fato de as pessoas investirem tanto, né? Sim. Então nós somos chamados a resolver esse dilema. Pô, eu tô com um calorão aqui, mano, não posso fechar isso aqui não, posso botar um blackout aqui não, quero ter, né, uma certa comportamento térmico e quero ver, né, a paisagem que eu tenho. Então a gente, né, tem uma gama de telas solares, né, além, lógico, do blackout. A gente tem uma gama de produtos, né, por exemplo, a persiana que eu falei agora há pouco, que todo mundo conhece, de alumínio. Hoje já tem né, de outras 2 medidas, né? Antes era grande, 150, hoje a gente tem outras 2 medidas menores. Pode ser perfurado ou não, pode ser de madeira ou de alumínio. Lá em casa é uma persiana antiga, só que em madeira, muito bonita. E tem essa questão das telas solares, né? A pesquisa para se chegar nas telas solares é que eu acho um barato, né? Então você trabalha a questão das aberturas, 1%, 3%, 5%, 10%, e também a cor, né? Por incrível que pareça, se alguém der um Google e quiser botar imagens aí, procurar o plenário do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, você vai ver umas imagens lá, o sol bate bem na frente lá do presidente da sessão ali do tribunal. Então lá eles têm uma tela solar, pasmem, na cor preta, né? Se a gente fala que eu quero botar uma persiana aqui, a cor preta, todo mundo, né, fica meio assustado, mas o preto ele consegue favorece mais a transmissão visual. Então você consegue segurar, né, o calor e ter uma transmissão visual muito boa. A Hunter Douglas, inclusive, desenvolveu um produto muito legal que, né, por ser a persiana de cor preta, o pessoal fala, mas esquenta mais. Tá. Então a Hunter Douglas foi lá e desenvolveu um produto, a tela Cool Black, que é maravilhosa. Tem, né, o melhor dos dois mundos, segura calor e dá aquela transmissão visual maravilhosa, né? Entendi. Qual que é o material utilizado para se fabricar esse tipo de material? Perfeito. Tem tela solar com várias composições. As mais usadas são aquelas de poliéster mesmo, né, e PVC, e as que tem um pouco mais tem fibra de vidro na composição, né? PVC e fibra de vidro tem um comportamento um pouco melhor, elas não, né, debaixo assim, de uma situação que você tem o sol, né, castigando por várias horas do dia, ela não vai dar uma deformadinha, que às vezes parece que ela está, né, frouxa, né, o tecido dilatou, né? Então essa composição com a fibra de vidro realmente tem um comportamento melhor, né? E aí o jeito que você faz essa trama, o jeito que você trabalha e pesquisa, você consegue ter uma reverberação solar maior, né?
que outros fabricantes, né? Então a Hunter Douglas se concentra nisso, né? Trabalhar essa questão junto com as cores para te possibilitar, né? Até mesmo você ter uma cortina preta, mas que tem um comportamento solar ideal, comportamento térmico ideal. E em termos quando você traz isso para o ambiente corporativo, né, principalmente para grandes empresas, quando você consegue expulsar, trabalhar mais a questão da reverberação, né, solar, a reflexão solar, você não precisa estar tão calibrado no ar-condicionado. Então tem uma questão de economia. Né, do ar-condicionado, de energia. De energia, exato. Então aí, né, não só aquela coisa a médio prazo, que é a questão de custo, né, que você diminui o gasto ali, né, e tem também a questão ecológica, né, quanto menos a gente consumir de energia, né, melhor. Então o produto ele é extremamente né, antigo e é extremamente tecnológico. Tecnológico ao mesmo tempo. A contribuição que ele dá para a questão ambiental. Exato. Inclusive a Hunter Douglas também tem parceria com a empresa Bionic, se não me engano, que capta, né, garrafas PET de litoral, né, em várias comunidades, né, litorâneas ali, e trabalha aquilo, faz um fio, e a Hunter Douglas compra esse produto e faz uma das telas, né, para justamente dar vazão e limpar um pouco, fazer um pouco mais da colaboração ambiental aí. Entendi. Eduardo, a gente recebeu um tempo atrás um amigo também aqui da Quick Life, nosso amigo Lucas, até mandar um abraço para ele. E a gente sempre gosta de, quando a gente fala, né, de alguns entrevistados que vieram aqui e bateram papo com a gente gosta de deixar no card aqui, geralmente o pessoal vai ver aqui em cima no card, a gente faz o link para essa outra entrevista, né? E o Lucas, ele falou para a gente sobre a questão de automação, né? É interessante que ele, de acordo com o que ele nos mencionou, a casa ela pode ficar inteiramente automatizada dentro da sua realidade. No caso das persianas, você também pode incluir para serem automatizadas, não é verdade? A automação, né, entre aspas, engoliu todo mundo aí. Todo mundo. Exatamente. As persianas também podem ser, né, motorizadas e automatizadas. Né? Hoje você pode, né, além de ter aquele controle na sua mão, você também tem a questão do celular, né? Você pode deixar a programação no celular para todo dia às 18 horas a sua persiana abaixar. Entendi. Né? Você pode marcar uma cena específica que você gosta, né, que é a persiana, né, a meia altura. Então tudo isso você programa ali do celular e as persianas dançam conforme a música, não tem? Eu me lembro que tinha uma época, um processo que a gente até... E dentro desse edifício era um órgão muito sensível, né? E eu me lembro que você me falou certa vez que numa determinada hora do dia, ou na realidade da noite, quando se baixava o sol, né, que já tinha o pôr do sol, era necessário que a parte externa não visse dentro desse ambiente, né? Você lembra que... Sim, tem a questão noturna, né? Noturna, se exatamente. De dia você tem, né, a transmissão visual e segura calor, né, porque a luz vem de fora. À noite, se houver luz na parte interna do ambiente, né, e estiver escuro na parte externa, lógico, favorece a visão, porque né, a questão da luz inverte de posição, né, sai da parte externa e adentra o ambiente. Então, há, né, empresas, há clientes que realmente pedem para que isso não aconteça. Aí a gente trabalha na questão da abertura, né, da tela solar. Eu falei que tem abertura de 1%, de 3%, de 5%, Sim, até de 10%. Geralmente, a de 1% dá conta desse recado. Fica entendi. bem, né, consegue segurar e você ter uma privacidade, mesmo que durante a noite, havendo luz no ambiente. Né? Se tiver escuro no ambiente externo e escuro dentro, também não dá para ver nada, não. Quando você falou da questão do ambiente, né, que você consegue desenvolver um tipo de cortina ou de painel onde ele torna o ambiente mais, digamos assim, menos quente em função da incidência do sol, né? Eu pergunto, é interessante você mencionar isso porque eu sempre vejo muitas vezes o pessoal, os meus vizinhos que moram no prédio de frente, o meu apartamento ele é virado
para o nascer do sol. E quando essa luz vira e ele fica de frente para o apartamento que está na minha frente, né? Eu vejo quanto, eu fico pensando assim, quanto que essas pessoas estão sofrendo ali com a incidência do sol ali. Quando você trabalha um painel como esse, e sem a pessoa ter ar-condicionado, só essa trama que você falou já consegue filtrar esse calor para dentro desse apartamento? Sim, sim. A gente lida com, nós temos 3 índices, né? A questão da reflexão solar, né? A questão, né, da transmissão solar, né? E aquela parte que me fugiu o nome aqui agora, que fica aquela radiação que fica entre o vidro e a tela solar. Né? Então tem essas 3 questões, esses 3 índices somados dá, né, 100%. Então o que a gente busca é trabalhar uma reflexão solar maior. Passa um pouco de calor para dentro do ambiente? Passa. Passa, mas bem menor. Entendi. Se a tela for de qualidade, aí que está a questão, né, mais importante quando você vai adquirir um produto, né, pensando nisso, a tela solar, né, o produto que está sendo, o material que está sendo usado ali, ele é muito importante e deve-se ter essa preocupação com a composição dele, porque se ele tiver uma composição, né, boa, livre de chumbo, né, tem um monte de produto tóxico que quando bate o calor excessivo ele solta, né? Entendi. Todo mundo sabe disso. Então você tem que fazer um produto que seja realmente ecológico, que seja saudável, né? Não só durante a sua produção, mas principalmente para o seu uso. Então uma tela solar, né, um tecido bem feito, consegue sim segurar o calor. Muitas das vezes você não precisa, né, de ar condicionado, mas né, se tiver, você tem, né, para ótimo. naquela temperatura, né, mais agradável. Mas a tela solar, a persiana, né, mais propriamente dita, a tela solar boa, ela realmente consegue fazer bastante pelo ambiente térmico. Ah, que Com bom, certeza, é não bom saber. Conversa fiada, não. De fato funciona. Inclusive a Hunter Douglas tem até uma maletinha que às vezes eu uso. Tem a questão da fonte de calor, ali tem um termômetro ali, mede temperatura, né, e mede também um pouco da radiação. É muito interessante. Entendi. É uma tela bem composta, né, honesta, ela realmente entrega um desempenho ímpar, muito bom. Geralmente todo mercado ele segue uma tendência, né? Então, por exemplo, mercados de moda buscam algumas tendências em Paris, em Milão, outros mercados de imobiliário, como a gente havia comentado, também buscam tendências no mundo, né? Tem inclusive algumas feiras, né? Orgatec, né? Que é uma das feiras famosas, né? Newcon também, que é outra feira famosa nos Estados Unidos, né? Onde as pessoas demonstram as tendências para onde que está indo determinado mercado. No caso de persiana, existe também alguma feira, onde as pessoas vão buscar tendências para esse mercado? Tem feiras lá fora. Aqui no Brasil, interessante, não tem feira para, né, essa parte, né? Mas esse mercado. Mas modéstia bem à parte, né? A tendência, né? A Hunter Douglas, por ser pioneira, realmente ela é muito atuante e ela dita, né? Vamos dizer assim, né? Muitas das tendências, né? Eu acho que essa experiência que a empresa tem, né, em vários países, né? Eu falei só de onde ela tem mais de 100 países que tem a presença da Hunter Douglas. Eu acho que você adquire uma experiência, um laboratório muito grande dessa relação de calor, né? Ou seja, você vem pensando no lugar que, né, nos hemisférios norte, que tem frio, tem calor, né? Totalmente diferente, né, durante o ano, né? Aqui no Brasil praticamente calor o tempo todo, né? Mas você vê lá no sul, né, tem vezes que você quer também, né? A questão não é só o calor, a questão é a transmissão visual, né, a privacidade. Então acho que ela tem essa expertise, mas lá fora tem mais feiras e eles participam dessas feiras mesmo que você comentou. Infelizmente aqui no Brasil não tem. Não tem. Porque a da parte de mobiliário corporativo tem feiras, né, no Brasil. Mas da parte de PCs, mas na realidade, antigamente tinha Office Solution aqui no Brasil, mas ela deixou de existir, não sei. Eu acho que pelo menos. Eu ouço falar eu também. Tem tempo que eu também não ouço falar, né? No caso, esse tipo de produto, ele segue alguma norma? Existe alguma norma da ABNT que rege? Tem uma norma da ABNT que é a questão de resistência, durabilidade, né? Porque a grande maioria das vezes as pessoas adquirem, né, no formato manual, que você vai lá e tem que puxar uma corda, então às vezes
o Almir vai lá, aplica uma força X, o Eduardo vai lá, aplica uma força X+1, então, né, o produto tem que ser resistente, né, e é um mecanismo, né, ele enrola, então tem uma série de, às vezes quando a persiana do tipo rolou, então tem um tipo de procedimento, né, que você tem que estar atento para que aquilo ali seja durável. Todo mundo vai mexendo, né, então quando é manual você tem que ter um mecanismo muito bom. Então tem uma norma da BNT 16234, se eu não me engano, é de 2014, é isso mesmo, né, que confere ao produto essa resistência, né? Entendi. É muito importante isso, né? Mas eu continuo fazendo um reforço, que realmente a parte mais importante ainda é essa parte da tela, né, da composição, do desempenho. O desempenho, né, que o produto exerce ali, porque você quer, né, a priori, é a questão térmica, a importância da tela solar. Então tem que estar prestando bastante atenção na composição, né, no que a indústria comprova para você, né, as características da tela solar. Exatamente. Tem muita tela solar que vem aí, se você pegar na mão, o leigo não vai saber reconhecer, então às vezes você está usando uma coisa que vem, né, de um fabricante que não é bom, lá da China, né, apesar de a China ter seus bons fabricantes também, mas você tem que tomar esse cuidado para saber se o que você está recebendo realmente é certificado, né, para que você não receba, não digo comprar gato por lebre, mas receber bem menos do que aquilo que você achou que estava pagando. Exatamente. É porque na realidade a gente tem, olha, os nossos ouvintes são testemunhas disso. Na realidade a gente tem falado muito, inclusive em muitas bate-papos aqui, sempre da questão do valor agregado, que é diferente do preço, entendeu? Isso, tudo que você falou, ele é um valor agregado ao produto, né? Que é totalmente diferente do preço. As pessoas vão atrás de preço e muitas vezes deixam de se esforçar um pouco mais para poder comprar um produto de qualidade e acaba no final das contas sofrendo com isso, né? Porque o material ele desgasta muito mais rapidamente, quebra muito mais rapidamente, muitas vezes sei lá, talvez seja tem uma toxicidade um pouco maior em função do produto que é colocado nesses materiais. Então, quer dizer, é diferente você ter um material de qualidade. Aí eu acho que aí entra bem, pelo menos, né, falando da residencial, de corporativa, é a hora de você, né, ter a assessoria de um arquiteto, né? Lógico, os fornecedores estão aí para isso, sabem também, mas o arquiteto ele te dá, né, um posicionamento ali, né, mais técnico, fala, olha, aqui você precisa, aqui você não precisa de tanto, aqui você pode usar isso, aqui, exatamente. Ali naquele lado do imóvel você usa outra coisa, né? Eles têm essa percepção. Nós fornecedores, né, costumamos sempre que possível, né, estar junto deles e transmitindo as novidades, transmitindo, né, o que exatamente, tem, porque realmente você tem que ter essa percepção, né, daquilo que você está pagando. Você não está comprando, né, só a persiana, você está comprando conforto térmico, você está comprando a saúde, né, e durabilidade. Né, e o arquiteto, ele, como conhecedor do mercado como um todo, ele pode te apontar e falar, isso aqui é o caminho, isso aqui te atende, isso aqui não é demais. Então a gente deve ser consultado muitas das vezes. Exato, não, e assim, o quanto que a gente tem falado nisso, né, nessa importância do arquiteto para especificação desses tipos de materiais para a sua residência, para o seu conforto. Então, quando você contrata um arquiteto, né, você está contratando um profissional que vai se preocupar com o seu conforto, com o dinheiro que você está investindo no seu próprio conforto, no que você está construindo para você mesmo, né? Então, qual que é a importância do arquiteto para esse ramo? O arquiteto, por exemplo, ele é o profissional que chega para você e fala, olha, a persiana não é a última coisa que entra no seu projeto. Tá tudo pronto lá, né? Parede, sua iluminação, seu projeto luminotécnico, o piso que você escolheu, tudo. Vamos pensar agora nas cortinas. Não. Você já tem que, de acordo com as características do imóvel que você está construindo, que você está, né, reformando, adaptando, você tem que pensar na persiana. A persiana vai te dar aquele grau que você quer de luminosidade, grau de privacidade, né, e a questão da economia, né, no ar-condicionado. Então, o arquiteto tem essa expertise, né, e traz muitas das vezes etapas que a gente acha que só devem ser feitas lá no final.
Não, tem que ser pensado antes, né? Exatamente. Então, até não só o tipo de produto, mas como é que ele vai ser instalado, né? Você colocar o cortineiro ideal, para que, né, você não fique vendo quase nada do produto, da parte do mecanismo do produto. O arquiteto tem aquela expertise de determinar o cortineiro, né, com 10, com 20, com 30 centímetros, dependendo, né, das opções que você vai fazer. Né? Por exemplo, o rentador que trabalha com a persiana, tem o chale, né, tem cortina. Às vezes você tem as 3 soluções numa mesma janela. Né? Chale tem usado muito, né? Chale você usa, às vezes, até mesmo um blackout. Então, isso tem que ser olhado no projeto. Né? E o arquiteto tem essa expertise. Não deixa você cometer o erro de deixar isso para depois. Qual que é, assim, na sua visão, qual que é a importância de se escolher uma boa empresa no mercado para uma boa empresa de persiana, de cortina, né? Primeira coisa, acho que eu me reporto muito à época, né, do que eu comprava do mobiliário, da Giroflex, é a questão de reposição. Né? Se o produto é bom, se ele vai durar muitos anos, você tem que se preocupar na hora da reposição. Às vezes aconteceu alguma coisa, né, estragou, caiu alguma coisa que cortou. Né? Quem é que não lembra do avião que passou, o jato que deu um rasante lá no Supremo, acho que foi em 2012 ou 2007. Foi em 2012. Sim, quebrou as vidraças. Quebrou as vidraças, as vidraças rasgaram, né? Muitas das cortinas rolôs que tem lá, e outras caíram, estragaram, tiveram que adaptar. Então, você ter uma indústria que consegue te repor aquilo. Né? Exato. Lógico, diferenças de lote, né, sempre tem, mas você tem aquele produto ali. Então, um bom fabricante, né, que tem a estabilidade, né, que tem o estoque, né, e que se propõe a manter esse estoque. Exato. Né? Então, o produto dura bem. Então, a primeira coisa eu diria isso. A segunda coisa, eu já falo muito, que é a questão da expertise, da pesquisa, né, investir em pesquisa, e a durabilidade. Né? Pra você ter ideia, um produto, uma persiana bem feita, ela tem uma vida útil de 20, 25 anos. Ah, entendi. É interessante. Ia ser uma das perguntas que eu ia te fazer. 20, 25 anos é muito tempo, hein? Coisa, né? Muito tempo. Então, é uma vida. Bem cuidado, né? Você tem esse produto. Eu já estou com 4 anos mexendo nisso e já tenho sido chamado, né, para trocar. É só para eu queria trocar a tela que eu pensei. E qual que é geralmente o tempo de garantia, assim? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Produto bom, né? A parte de tela solar, que vai ter aquele desempenho, que não vai desbotar, que não vai esgaçar, ficar meio, né, fazendo aquele formato V. Então a gente dá uma garantia de 5 anos. Entendi. Desbotar, perder cor, né? Chato quando com a incidência solar o negócio perde cor. É verdade, é verdade. 5 anos é que a Hunter Douglas dá, né? Você sabe que em alguns projetos de poltronas de auditório, antigamente, tinha uma questão que se falava muito do tecido fogo retardante, né? Hoje em dia, as persianas também têm esse tipo de tecnologia. Tem que ter. Você imagina numa empresa grande, né? Aquele tanto de cortina lá daquela, né? Tem muitos projetos hoje, né? Muito vidro, né? E você tiver ali um incêndio, aquele tanto de persiana somado uma a outra, né? E, por exemplo, só para dar um dado, né, aqueles 2 prédios da Anatel aqui em Brasília dá uns 3.900 metros quadrados de persiana, de tela solar, mas aquilo tudo pega fogo e, né, estimula. Então, realmente, as telas estão fogo retardante, né, elas atendem o certificado da NFPA 701, National Fire Prevent Association, e dentre vários outros certificados. Né? Então, tem uns 15 a 20 certificados, não só de questão do fogo retardante, mas da questão de ser atóxico, né? Ser um produto saudável, a questão da reciclabilidade, né? Então tem muita tecnologia investida, né? E muitas vezes a pessoa vê lá só a persiana instalada e vê exatamente. Ele não sabe. Tem muita pesquisa naquele pedaço de pano que a gente vê. Né? Exatamente. Tem muita pesquisa. Existe também algum componente que seja acústico nessa tecnologia envolvida? Bom, né, o tecido já faz por si só. Já faz, né, um pouco do desempenho acústico. Né? Mas, coincidência, a Hunter Douglas lançou nesses meses para trás aí 2 linhas que tem um comportamento acústico maior. Né? Ele chega na fase de 0,60 Alpha W, né, que chama uma condição muito boa, né? Praticamente o dobro da costumeira. Né? Então é a linha Serenade e Rhapsody.
né? Se eu pronunciei direito, são essas aí. E é um comportamento bem acima. E eu já tenho percebido o movimento, o pessoal se interessou bastante. Quando fala em acústica, né? Quando fala em acústica, todo mundo quer. É incrível, né? É incrível. Nós estamos, né, nos ambientes, né, dos edifícios cada vez mais próximos. As paredes já não são assim tão de. Não, mas é exatamente por isso. Então, porque exatamente por isso aí. O carpete colabora, o forro, a acústica colabora, mas colabora as pessoas muito, estão colaborando bastante. Exatamente. É como a gente estava falando, é muita tecnologia envolvida. A Sterma hoje, eu sei que assim, de algumas empresas, né, que a gente conhece, eles têm aqueles programas de incentivo aos arquitetos, engenheiros, designers, né? A Sterma tem esse tipo de incentivo, assim? Sim, né, através da Hunter Douglas, né? Nós temos o programa Talent, né, que premia, né, os arquitetos, e a premiação são viagens que eles interagem e adquirem até mais conhecimento, né? Então tem esse programa, e a Sterma, né, colabora, trabalha junto com a Hunter Douglas. Recentemente nós tivemos, inclusive, lá em Salvador, acho que foi no Tivoli, né? Foi no Tivoli, estava lá presente, né? Esse mês mesmo, o mês passado, a gente esteve lá reunindo e fazendo o entrosamento. Estava presente lá, inclusive, eu não vi há muitos anos, o próprio Hans Donner. Ah, é? Que era da Globo? Exatamente, sim. Criou a logo, né? Então ele foi lá e ele é da área ainda até hoje, ele deu uma palestra lá para os arquitetos e para nós da Hunter. Foi legal. Vocês estão na Casa Cor? Estamos na Casa Cor, estamos em 3 projetos, acho que da Lier Arquitetas, do Thales Zago e a Luciana Cunha Arquitetas. São 3 ambientes. 3 ambientes lá, né? A gente gostaria de estar em mais ambientes, mas dessa vez estamos nesses 3. Entendi. E que interessante, né? Ver que vocês participam aí dessa, digamos assim, do desenvolvimento da arquitetura aqui na cidade de Brasília, entendeu? Porque tem que estar presente, né? O tempo inteiro. Tem que estar comunicando aquilo que você descobriu através das suas pesquisas, da sua vivência. Isso. Né? E somando isso com um arquiteto que tem uma vivência muito grande. Né? Exatamente. Então, ele estuda para isso. Eles são, inclusive, eles nos comunicam algumas dificuldades que eles veem nos vários projetos. Vamos dizer, praticamente doutores, né? Exato. Cada projeto é diferente. E então eles passam para a gente essa necessidade, a gente encaminha a Hunter Douglas, né? Pesquisa, né? Trabalha e dá, né? Sempre que é possível a devolutiva e lança um produto diferente. Depois, esse da acústica, um barato, já tá cheio de gente pedindo. Pô, já não tem muito produto acústico, já não tem cadeira, tem tecido, não tem carpete, não tem as divisórias, não sei, o pessoal agora pede mais, nós ainda precisamos de mais isolamento acústico. Né? Então tá aí a Hunter Douglas colaborando com a tela solar que dá esse plus aí na questão. Né? Passeando um pouco pelo site lá da Sterma, eu vi que tinha alguns projetos lá que eu achei muito, muito interessantes. Até tem um painel para fachada lá chamado Screen Panel. Screen Panel da Hunter Douglas. Eu achei. É só lógico que temos arquitetos aqui que conhecem as coisas, né? Das referências das obras em Brasília, mas tem leigo, né? Então, vamos falar para o Screen Panel é o que está ocupando lá hoje a decoração, né? A fachada do Pátio Brasil. Do Pátio Brasil, Bonito demais. E por que ele é tão interessante, eu achei, né? Porque o próprio projetista, o arquiteto, ele consegue imprimir no painel, no corte do painel, né, a sua identidade. Isso, a furação que ele quer, né, o tamanho que ele quer. Exato. Né, são muitas as opções. Eu não vou dizer que são infinitas não, para não exagerar, mas ele consegue personalizar aquilo lá. Exato. De forma que o projeto todo não fique com a cara parecida que de um outro em projeto. Em todos, né? Exato. O produto é utilizado em vários projetos, mas você consegue fazer a diferenciação, né? Tem até tem muito, né, produto. Tem muito. Você quer entrar no site da Hunter Douglas, na parte também de brisas, né, de forros, revestimentos internos, externos, vai ver que tem muito produto. Né? Então tem um produto lá, um forro que é com tipo um feltro, né? O Hartfeld, que é maravilhoso, achei lindo demais. Vale a pena, né, olhar. Tem o Geoclad, que o Geoclad você faz um desenho praticamente exclusivo. Se você quiser bater uma foto desse fundo que está aqui atrás, desse jeito, quiser passar para o Brise
a máquina da Hunter Douglas faz aquele desenho Desenvolve. personalizado, 100% personalizado e coloca lá. Então, é o mesmo produto que foi usado em N outros projetos, mas naquele seu projeto está garantida a personalidade. A personalidade né? daquele. Fica diferenciado. Realmente é muito legal. Tem outros produtos também, né? Strip Screen, Quadro Breeze XL, Breeze, Aeroscreen, Thermo Breeze, Soft Wave, né? Tem muita mini coisa. Wave furado, né? Não furado, com 3, 4 tipos de furações, de tamanho, de forma. É produto pra caramba. Com certeza o arquiteto, tenho certeza que o arquiteto que entra no site da Hunter Douglas nessa parte se esbalda, porque é muita opção de produto. O que eu mais gosto, incrível que não é forte aqui no Brasil, mas que eu mais gosto é o Tubreeze. É um tubo, né, que é muito bonito. Tem um prédio aqui em Brasília, na Asa Sul, que é revestido com ele. E eu acho muito bonito. São tubos furados, assim, dá uma textura no prédio maravilhosa. É interessante, né? É porque tá saindo muito daqueles projetos. Porque é engraçado, as pessoas falam em tendências, né? Então vai saindo muito daqueles projetos que é a mesma cara em todos os projetos. Isso é que eu acho incrível. E quando eu vi realmente no Pátio Brasil essa impressão, eu fiquei pensando, mas isso aqui não foi feito por um serralheiro, ele foi feito por uma empresa que realmente entende daquele produto, né? Você tem que, né, isso, realmente achei lindo. Nem imagino, né, a concepção, né, o design concebendo aqui, você tem que passar uma noção de resistência, de coisa forte, afinal de contas está revestindo, né, o prédio, mas você tem que imprimir ali uma característica decorativa, né? Exato, e sem prejudicar a funcionalidade. Exatamente. Então, o leigo, né, passa e vê uma coisa, mas tem muito estudo ali. Estudo ali, sim. Não só do fabricante, mas o arquiteto tem muita criatividade também no que faz ali. Né? Quando você fala assim da questão da evolução, né, da questão da acústica, que os arquitetos estão cada vez mais pedindo isso, né, nos seus projetos, né? Para onde é que você acha que está evoluindo então esse mercado? Bom, vamos né, tentar dar um salto assim, imaginativo, né? Né, vamos na teoria. Eu acho que o produto está se desenvolvendo tanto, né, que eu acho que futuramente as persianas, né, principalmente as telas solares, elas vão servir inclusive para captar energia. O mesmo produto que te faz a reverberação, né, a reflexão solar que expulsa, né, aqui, lembrei o termo, a parte que fica entre o vidro e a persiana e a tela, que é a absorção solar. Né? Então eu acho que vai chegar um momento que as cortinas, as persianas, as telas solares vão também fazer a captação de energia. E eu acho que não demora muito não. Né? Porque o produto como a coisa está andando, né, exatamente. No vidro, né? Nós já estamos enchendo os nossos telhados com placas fotovoltaicas. Exatamente. Né? E se quiser, ainda tem essa questão. Eu acho que logo nós vamos ter telas solares que vão estar captando energia e jogando para o sistema do edifício. Né? Ô Eduardo, rapaz, eu fiquei muito feliz, viu, de escutar tanto, porque muitas vezes a gente acha que a cortina, a persiana é tudo uma coisa só e que não existe nada por trás disso. Na realidade existe toda uma tecnologia, todo um estudo, todo um aperfeiçoamento, né, em cima de um material que aparentemente é tão simples, né? E eu gostaria de te agradecer, Eduardo, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Foi muito instrutivo, foi muito enriquecedor. Com certeza as pessoas que estão assistindo, inclusive não, com certeza, vão gostar sim. Eu gostaria só que você deixasse assim uma mensagem final, o seu contato, site, Instagram, telefone, se você quiser, para contato com você. Bom, né, hoje em dia nós vamos de Instagram, né? Então o Instagram da Sterman, né? Sterman, S-T-E-R, M de Maria, 2A de amor, N de navio no final. Sterman. Foi a Regina que criou esse nome, significa estrela de lua em holandês. A Hunter Douglas teve o seu início, né, da empresa na Holanda, né? Hoje está pelo mundo inteiro. Então nós temos aí o Instagram da empresa da Sterma para ver o nosso trabalho. Nós temos também uma linda loja lá na saída do cinema do Casa Parque. Você saindo do cinema, terceira loja, a Sterma, uma loja linda, projeto da Valéria Gontijo. Todo mundo sabe o peso da Valéria Gontijo. Fizemos, né, uma loja linda, uma loja que você passa na frente, não parece uma loja de persiana, porque de fato não é. É uma loja que a gente comercializa a persiana, mas comercializa os produtos arquitetônicos também da Hunter Douglas. Então é uma loja
é um projeto muito inteligente, ficou muito legal, modéstia bem à parte. Então no dia que você me convidar para poder ir tomar um café lá, eu vou, com certeza, que eu quero conhecer. Está convidado. Não só você, como todos estão lá convidados. Nós somos da área comercial, nós gostamos de receber, gostamos de conversar, gostamos de trocar ideia, né, de aprender e, se formos bem-sucedidos, conseguir ensinar alguma coisinha também. É isso que faz a vida gostosa, faz a vida proveitosa. É isso aí. Estão todos convidados, viu? Um Dá. abraço, obrigado. Eduardo, muito obrigado, viu? Mais uma vez, realmente é muito enriquecedora a sua vinda aqui para esse bate-papo. Pessoal, e você que nos assistiu aqui até agora, esse bate-papo tão bom, né? Conhecer um pouco da história, né? Tanto da Sterma aqui em Brasília, né? Como do próprio Eduardo que trouxe, né, a mensagem para nós. Pedimos a você que compartilhem esse bate-papo, que vocês possam cada vez mais, se vocês gostarem, né, continue aí dando o like de vocês, por favor, para a gente ter uma meta aí de chegar até em torno aí de até mais, né, 1000 seguidores no nosso Instagram, e pedimos a vocês que deem essa força pra gente aqui, é muito bom. Agradecemos mais uma vez por estarem aqui conosco no nosso canal Arquitetura em Série, e mais uma vez mandamos um abraço para todos que nos assistiram até agora. Um abraço.